E sejam bem-vindos a mais um episódio de Tecnologia e Mercado com o nosso curador, professor Luiz Pacheco, falando de temas que têm a ver com o mercado de tecnologia, mas trazendo uma aplicação para nós, seres humanos normais, que não trabalhamos com tecnologia, então numa linguagem facilitada para a gente poder entender não só o que são esses conceitos, mas também como eles nos afetam. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o que as fotos digitais passam de informação para a gente, que a gente às vezes nem imagina, além daquilo que está na própria foto. O Luiz vai esclarecer tudo isso para a gente hoje. Luiz, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente, por trazer mais um tema tão importante, que eu já sei que eu vou sair daqui de cabelo em pé hoje. Boa tarde, Carol, boa tarde a todos que estiverem nos assistindo. Não vai sair de cabelo em pé, não. Você só vai ficar um pouco mais apreensivo em relação às suas imagens que estão por aí. Vou te falar que tem muita imagem por aí, hein? Tem muita imagem? O que tem junto com as imagens, né? E que tem, né? Bom, acho que para a gente falar sobre isso, a gente pode começar dando um exemplo, e acho que você pode colocar a primeira imagem aí no ar, que ela fala sobre um famoso presidente dos Estados Unidos, que foi presidente dos Estados Unidos até o final do ano passado, que ficou aí contagiado, né, pela Covid e não deixou, né, seu trabalho, então continuou trabalhando aí ativamente, e de dentro do hospital foram publicadas então 2 fotos, né? Isso aconteceu em outubro do ano passado, e ele estava dentro então desse hospital militar trabalhando, né? Então essas 2 fotos foram feitas para passar a imagem de que ele estava bem, né? De que apesar de estar passando pela Covid, ele não estava acamado, nem tinha maiores problemas, e que permanecia, né, durante o tempo internado, permanecia trabalhando, né, somente com cuidados médicos, né. Então, o que a gente pode observar nessas fotos, né, elas são imagens que mostram 2 momentos diferentes, em lugares diferentes, em salas diferentes do hospital, e ele está com um paletó em uma das fotos e sem o paletó na outra das fotos, o que sugere, de alguma maneira, que elas foram feitas em momentos diferentes, né? Então, talvez uma de manhã, outra pela tarde, ou mais à noite, né? Porque são salas diferentes e roupas diferentes. Eu acho que é isso que tenta passar a foto, né? Só que se a gente olhar, então, os detalhes dessas fotos, nós vamos perceber que elas foram tiradas com apenas 10 minutos de diferença uma da outra. Posso passar lá para o slide? Não, deixa aí. O que acontece, então, com essa presunção, né, com essa ideia de que tentou passar, de que ele estava trabalhando o dia inteiro, né? Se as fotos foram tiradas em 10 minutos em salas diferentes, muito provavelmente foi montado um roteiro, né? Tipo assim, olha, tira a foto aqui, agora vamos para outra sala, né? Vamos para outra sala e agora vamos mudar um pouco. Tira o paletó, talvez, ou coloca o paletó, não sei qual foi a primeira da outra, e vamos fazer a foto de novo, até que ajusta, acerta, tal, ângulo, iluminação, tal, passou aí 10 minutos, ou seja, as fotos foram tiradas no mesmo momento, praticamente, né? Então, essas informações estavam nas fotos, podiam ser vistas nas fotos, mas quem publicou as fotos, então, provavelmente aí a assessoria de imprensa da Casa Branca, não se deu conta de que poderia ser visualizado esse detalhe, e que, de certa forma, tira aí a credibilidade da ideia de que ele estava bem e despachando o dia inteiro em momentos diferentes, etc. Né? Ou seja, a foto, esse conjunto, né, de 2 fotos é enganosa, porque ele tenta passar uma imagem de que não é verdade, uma imagem irreal, né, de uma coisa que não estava. Pelo menos a imagem de que esse foi o dia a dia dele não é verdade, né? Ele até, talvez poderia até estar bem, né? Mas esse não é o dia a dia dele, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, porque as fotos, elas revelam informações adicionais aí, ainda que ela não tivesse nenhuma legenda nela que dissesse ali, olha, tá vendo ali no cantinho? Não tá vendo, né, não tem nada ali no cantinho dizendo em que momento ela foi tirada, nem outras informações. Mas elas estão aí.
tá? Como você bem definiu, né, as fotos digitais, elas têm todas essas informações aí dentro dela. E acho que a gente pode olhar um outro exemplo agora, que não tem imagem dele, mas é de um americano famoso também, chamado John McAfee, que ele foi fundador aí de uma empresa de software antivírus, né, uma famosa empresa de software antivírus, e por alguma razão aí, provavelmente evasão fiscal, alguma coisa, algum problema com a Receita, ele tinha aí devia aí alguma coisa, e foi passear na América do Sul, na América Central, aí alguma coisa assim, e estava foragido das autoridades, né, em um determinado momento, lá em 2012, né, estava foragido. Bom, como a gente sabe, né, pessoal das revistas aí, das mídias em geral, costumam fazer também o trabalho investigativo e buscar essas pessoas que estão, né, escondidas das autoridades e propor aí fazer entrevistas exclusivas com eles e tudo mais. E, bom, e aí o pessoal de uma revista encontrou o John McAfee em um lugar e fez lá uma entrevista com ele, tirou uma foto e publicaram, né, nessa foto, olha, nós estamos com o John McAfee agora, seus otários, né, tipo, debochando das autoridades que não eram capazes de saber do paradeiro da pessoa, e eles, como jornalistas, tinham conseguido, né, a informação. E, beleza, então fizeram a matéria, né, só que, sem que eles percebessem, junto dessa imagem também estavam dados de localização, e essa localização era na Guatemala. Logo, ele foi encontrado e preso. Putz. É aquela coisa meio... Como é que chama aquele filme do... É o Matt Damon, que é Jason Bourne. Você assistiu esse filme? É um seriado? Sim, uma série de... Uhum. Tudo, né? O cara vai respirar, já sabem onde ele tá, e ele tem o treinamento de tentar ir apagando os rastros, mas todas as câmeras de todos os lugares, as câmeras públicas, as máquinas de ATM, lá de sacar dinheiro, tudo denuncia onde ele tá e o que ele tá fazendo, né? É um pouco esse mundo, assim, que a gente olha e acha... Isso que eu acho muito legal, né, Luiz, desses papos, que muita coisa a gente olha e acha que é ficção e... Não é, né? Já é realidade, a gente nem se liga disso. Exatamente. Então, imagina agora, né, já que você estava preocupada com as suas imagens, né, logo no início da nossa conversa, imagina agora todas as suas fotos que estão publicadas lá nas suas redes sociais, né, se elas denunciarem em que momento elas foram tiradas e quais lugares elas foram tiradas, né. Então, eu já fiz fotos de brincadeira aqui, em um feriado, pegar uma foto de uma paisagem fora do país, sei lá, na neve, e postar para o pessoal, olha, estou aqui, né, esquiando, volto na segunda, alguma coisa assim, né, mas facilmente seria desmascarado, porque eles iam ver que eu não estava esquiando naquele momento, que a foto era uma montagem ou coisas desse tipo, né. Eu acho que é interessante, Luiz, que a gente, quando você falou, vamos falar sobre o que as fotos falam, né, da gente, eu acho que eu cheguei até a ter em empresas que eu trabalhei treinamento de segurança por conta de sequestro, um treinamento de tome cuidado desde quando você vai sair do carro, olhar ao redor e tal, até o que você posta por conta de hábitos, né? Todo dia você posta, por exemplo, aqueles check-ins, na época tinha aqui que era Foursquare, que a gente chegava e dava um check-in, e você ganhava ponto e não sei qual. E aí eu fiz um treinamento numa das empresas que eu trabalhei, eu recebi um treinamento que falava sobre isso, falava, vocês ficam usando o aplicativo digital, dando check-in, a pessoa sabe onde vocês estão, no horário que vocês chegaram, mas era muito nesse sentido, assim, de tome cuidado com as informações que você coloca conscientemente dizendo onde você está e que horário, porque aparece lá escrito, né, o lugar que você está e o horário. Mas isso, na verdade, quando a gente falou de falar de imagem, eu nem imaginei que a gente fosse falar do arquivo mesmo, né? Porque tem essa coisa do Foursquare lá, de você dizer onde você está, tem a coisa do entorno, né? De você, por exemplo, postar uma foto esquiando nos Alpes e chamar a atenção, porque você está
esquiando nos Alpes. Eu, uma vez, demiti uma pessoa que trabalhava comigo porque ela contou uma história muito triste da mãe dela, que estava doente, ela ia precisar acompanhar a mãe numa cirurgia e tal. E aí era um momento super estressante de trabalho, mas a equipe se uniu e a gente falou: não, vai lá, fica essa semana com a sua mãe. E aí, eis que na rede social dela aparece uma foto dela num cruzeiro. E não fui nem eu que vi, foi alguém da equipe que viu e se sentiu extremamente ofendido, né? Porque falou: poxa, todo mundo aqui cobrindo para ela, ela fala da mãe e tá num cruzeiro. E aí a gente acabou desligando a pessoa, não por não porque eu fiquei, porque ela mentiu, até teria com certeza uma conversa sobre isso, mas por pressão da equipe de falar: não queremos mais trabalhar com essa pessoa, não confiamos mais na pessoa. Mas tô pensando aqui, né? Vai que nem era foto dela no cruzeiro, né? Vai que era qualquer coisa ali que ela pegou e postou, porque a gente não foi a fundo no entendimento do arquivo. A gente parou ali na imagem, no que estava dando para ver. Mas olha quanto mais coisa tem, né? É que nem o iceberg, né? A gente está olhando só para cima da água e tem todo um resto ali para baixo muito mais profundo do que aquilo que a gente está olhando. Com certeza. Tem desafios que o pessoal faz que para tentar descobrir onde são os lugares nas fotos, né? Então você parte de uma foto, normalmente na rua, onde tem uma paisagem de uma praça, uma rua, uma avenida, alguma coisa assim, e as pessoas têm como desafio descobrir que lugar é aquele, né? E aí os dados que estão escondidos são apagados propositalmente para ficar somente a imagem, né? E aí da imagem você consegue então extrair informações, por exemplo, de uma placa de veículo. Então você vai ver que país usa aquele tipo de codificação na placa do veículo, e você consegue saber então de qual país é. Você consegue olhar pelas lojas que estão naquela praça, naquela avenida, que país tem aquelas lojas, e com um pouco mais de trabalho ali você consegue chegar num Street View e saber exatamente aquela praça, aquela avenida, exatamente a mesma imagem que você tinha na foto, e aí você vence o desafio, porque conseguiu identificar todos os elementos, né? Então, às vezes uma placa de rua, às vezes uma placa de veículo, um letreiro de loja, um toldo de uma loja, alguma coisa assim, são suficientes aí para conseguir saber, né, de onde estão aquelas imagens. Então, essa é uma coisa que é possível também se verificar, né, coisas que estão escondidas na própria imagem, né. Havia um caso aí interessante de que uma moça tinha desmascarado o namorado que estava traindo ela porque ela viu o reflexo da pessoa que tirou a foto no óculos dele, né, estava com óculos de sol, desses óculos que são espelhados, né, e aí pela foto, que supostamente era uma selfie, mas na verdade não, era uma pessoa tirando a foto, e aí pela lente do óculos deu para ver o reflexo da pessoa. E aí também era uma história assim, de que a pessoa estava num lugar, num trabalho, alguma coisa assim, e aí estava lá na piscina com a namorada ou amante ou algo equivalente. Então, tem essa coisa da imagem, que ela pode mostrar informação, né, como você falou aí, questão de violência, né, prevenção de violência, que a gente recomenda, né, não poste fotos de onde você vai viajar, né, não poste fotos da sua família, às vezes o pessoal coloca as crianças, né, com uniformes escolares, aí dá para saber que escola os filhos estudam, quando você viaja, e principalmente para quem mora em casa, né, que é mais vulnerável, né, sabe lá que a família está viajando, né, começa a postar seguidamente fotos lá na rede social de que você está viajando em outro país, alguma coisa assim, e o pessoal sabe que não tem ninguém na sua residência e pode, então, praticar aí algum furto na residência, né, ou mesmo para sequestro, essas coisas, saber os hábitos, né, porque você sempre está postando aquilo naquele lugar, naquele dia, naquele momento, então acaba conseguindo fazer um rastreamento aí das pessoas, né. Bom, e onde estão essas coisas então? Né, onde estão escondidas essas informações, né? Bom, todo arquivo, ele tem um conjunto de informações que dizem respeito ao tipo de arquivo que ele é. Por exemplo, eu tenho lá um documento no Word, ele é um .doc, né?
Então, ele respeita uma sequência de caracteres, de informações que definem que tipo de letra está sendo utilizado, né, o fonte, que tamanho, a cor, se eu tenho parágrafo, como é que é a característica do parágrafo, quantas páginas tem o documento, qual idioma ele foi escrito, qual é o idioma que foi feita a verificação ortográfica. Tudo isso é um conjunto de informações que faz parte do Word, do ponto doc, que a gente lê. Mas quando eu coloco lá dentro do aplicativo, eu só vejo o meu texto. Eu não vejo todas essas informações, mas elas estão lá, né? Se eu faço uma planilha, mesma coisa, está escondido lá dentro do XLS, todas as informações relativas à planilha. E não poderia ser diferente um arquivo de imagem. Então, um arquivo seja JPEG, seja um PNG, ou o tipo que for, ele tem também informações que dizem respeito sobre o formato daquele arquivo. E é justamente aí, nessas informações, que a gente tem essas coisas que estão escondidas nas fotos e que podem revelar muito mais do que a gente imagina. Bom, uma maneira da gente fazer, então, essa verificação é por uma ferramenta chamada EXIF Tool, tá? EXIF Tool. Por essa ferramenta, a gente consegue, então, verificar tudo que está escondido, né, numa imagem. Essa imagem que a gente está vendo aqui na tela, né, ela não tem claramente qual é o local, nem em que momento ela foi tirada, né. Eu vejo que é uma paisagem europeia, né, uma característica europeia, eu vejo ali uma placa de contramão, vejo ali à esquerda, embaixo, uma placa de sinalização turística com algumas setinhas, mas não dá para ler o que é, porque ela está cortada, né? E em cima dessa torre eu vejo uma bandeira, mas também não dá para identificar o que significa essa bandeira, se é de um país ou de uma localidade. Enfim, com essas informações eu não tenho nada que a própria imagem, né? Tem uma placa de rua ali, mas ela está na lateral, também não consigo ler, né? Não consigo saber absolutamente nada sobre essa imagem. Se eu te falar que essa imagem foi tirada, sei lá, por exemplo, na Itália, no fim de semana passado que eu estive lá, só resta você aceitar e dizer, ok, parabéns, Luiz, você foi para a Itália semana passada, né? Ou que pena que você teve que voltar, né? Mas não dá para saber nada. Agora, se a gente aplicar essa ferramenta, a EXIF Tool, sobre essa imagem, nós vamos ter uma infinidade de informações. Então, se a gente passar para a próxima página, nós vamos ver aqui uma das páginas, né? Nós temos 3 páginas como essa, de informações sobre a imagem, né? Então, a gente começa a ver ali o nome, né? Onde o nome que foi dado a essa imagem, o DSCN 0042PJPEG, qual o tamanho dessa imagem. Depois eu tenho ali informações sobre modificações, mas são datas atuais, né, porque foi do momento em que eu fiz a captura e transferência para cá, para o nosso ambiente, né, que tipo de arquivo ele é, que é um JPEG. Depois, embaixo, ali em amarelo, eu pintei algumas coisas que eu achei interessante trazer, que foi, por exemplo, feito numa máquina, que é a Nikon, né, uma câmera Nikon, do modelo Coolpix P6000, foi feito com orientação horizontal, ou normal, né, com uma resolução de 300 por 300. Então veja que ali eu já tenho que máquina foi feito isso, qual é a marca, qual o modelo, qual é a orientação e qual é a resolução da imagem, né? Depois ele diz ali que essa medida 300 por 300 é em polegadas, né? Tem um software, Nikon Transfer 1.1W, que é o software que a câmera está utilizando. Ele tem ali um posicionamento de cor, né, que está no centro, ou seja, não está voltado para nenhuma cor mais enfatizada, né, ou para o vermelho, ou para o azul, né, que a gente pode mudar essas características, então ele está centralizado. O tempo de exposição é de 1 para 100, então ele foi tirado com o tempo de exposição 1 para 100. Aqui o ISO 64 à direita, né? E a gente tem aqui quando ela foi feita originalmente, foi feito dia 22/10/2008. Nossa, tem quase 20 anos. Então, se a gente olha essa informação, a gente vê quanto tempo foi tirada essa foto. E se eu te dissesse que eu tirei ela no último fim de semana, sem olhar esse conteúdo, você ia acreditar que eu fui lá e tirei essa foto nesse fim de semana, né?
Mas a gente tem mais coisas, né? A gente tem ali informações sobre a abertura, sobre a parte de foco, se foi utilizado flash, então está lá flash off, né? E não foi disparado, porque você pode ter também o flash on e não ter sido disparado, né? Então ele está dizendo duas informações, o flash estava off e não foi disparado. A abertura de lente, né, de foco foi de 15 milímetros, né, foi feito em A cores, né, qualidade fine, com balanceamento de branco automático, com focus mode AF5, seleção de ISO automático. Então veja quanta informação nós temos sobre essa imagem que a gente está vendo. No próximo slide, na próxima imagem, a gente continua com uma lista aí enorme de informações dessa imagem, né? Como ajuste de imagem normal, compensação de tom normal, lentes auxiliares não foram utilizadas. Aí eu já estou ferrada, que aí eu edito todas as minhas, Luiz. Passar aquele retoque, né? Total, sempre. Mas sem exagero, né? Não vai ficar com 6 dedos. Então, já tive foto sem nariz, que eu falei, gente, saiu o nariz, foi embora. Então, aí temos lá o zoom digital, que foi né? Então não houve aplicação de zoom digital, controle de distorção off, ajuste de saturação 0, redução de ruído 0. Então, todas as características da máquina, tudo que estava selecionado naquele momento da imagem, está armazenado nesse conjunto de dados que faz parte do EXIF Tool, né? Ali embaixo a gente tem o brilho, né, o brightness, ajustamentos de contraste, né, efeitos, filtros que você falou há pouco, né? Depois, à direita, nós temos lá o tamanho da imagem, né, no arquivo, então 300 por 300 foi a definição. Aqui ele vai ficar com 640 por 480, né? Zoom digital 0, tem mais informações ali, ganho, contraste, saturação, sharpness, enfim. E por último, a nossa próxima imagem mostra algumas informações também interessantes, porque ele tem ali orientação da latitude e longitude, então ele está lá, orientação de latitude norte e longitude leste, né? Ele está na altura do nível do mar, né, above sea level, tá? O GPS que tirou essa informação, que deu essa informação, né, tinha como tempo global, né, eu tenho o horário padrão do GPS, 14:57, 41 segundos e 37 centésimos de segundo, e essa informação foi feita por uma triangulação em 4 satélites. Então, até a informação completa do GPS a gente tem, tá? A data, né, do timestamp do GPS, 23/10/2008, claro que aí se aplica, né, ajuste de horas, né, de acordo com os fusos horários, e à direita a gente vê a localização de latitude e longitude dessa foto. Então, 43 graus na latitude, né, 43 graus, 27 minutos, 52,04 segundos na direção norte, e na longitude 11 graus, 52 minutos, 53,32 segundos na direção leste. Então, se eu for lá no Google Maps e colocar essas informações aqui, eu consigo saber exatamente onde é esse local que foi feita essa imagem. Então, além de eu saber a data exata, né, de que foi tirada e todas as características da câmera com qual foi feita essa imagem, eu consigo também saber o local onde ela foi tirada. Então, esse é o conjuntinho de informações que nós temos em cada uma das imagens que nós tiramos. Que tal? Uau! Muita coisa, né? Dá para estragar a vida da pessoa, né? Se tiver numa situação como a que esse cara da McAfee estava. Exatamente. Então, veja que isso é fácil de obter, né? Na próxima imagem a gente vai ver, aliás, acho que tem mais uma ainda aqui. Não, tá certo, eu que estava no meu controle aqui com menos uma. Essa imagem que está mostrando aqui são as propriedades da imagem no Windows. Então, quando você clica lá no seu arquivinho de fotos e botão da direita,
você tem essa caixinha de propriedades da imagem. Ele também acessa esse mesmo conjunto de informações do ExecTool, mas um pouco mais resumido, né? Ele tem menos informações do que quando você roda o aplicativo normalmente, mas ele te dá também bastante informação, tá? Então, a gente tem acesso a informações como essa de uma maneira simples, né? Embora esse ExecTool que eu comentei é gratuito, você pode baixar ele e utilizar a qualquer momento sem maiores problemas, tá? Mas, aí você deve perguntar para mim, tá, mas e quando eu posto uma foto lá no meu Instagram, o que acontece? Nessa foto tá todas essas informações? É possível a gente descobrir tudo isso olhando nas fotos das redes sociais, né? E aí a gente vai considerar o seguinte, algumas plataformas removem essas informações. Então elas vão lá e tiram, é um processo automático quando você... Eu aposto que a própria plataforma usa algumas, né? Ah, com certeza, né? E ela deve ter internamente essa informação, ela limpa, né, mantém aquilo no metadados e publica outra que não tem essas informações. Então, elas removem e das informações públicas, né? Então, ela guarda essa informação, mas publica apenas algumas delas ou nenhuma, né? Então, aí fica mais difícil de você rastrear a partir das fotos de redes sociais, mas não são todas, então depende muito de onde você vai fazer isso, tá? Isso muda a todo momento, então não dá nem para te falar assim, olha, vai lá, nesse aqui é seguro, naquele não é, porque toda hora isso está mudando, pode ser que de domingo para cá já tenha mudado alguma coisa, né? Então o importante é você observar, pega a imagem, dá uma olhada, vê se ela contém informações e você vai saber qual política que aquela rede social está adotando neste momento. Luiz, isso é editável se a gente quiser colocar outros dados? Sim, da mesma forma que você consegue ler essas informações, você consegue editar também, né? Claro que para editar é um trabalho um pouco mais chato, porque você vai ter Você já viu um arquivo texto? Se abrir um arquivo texto, ele vai ter um montão de caracteres, um grudado no outro, né? Em algum canto, em algum lugar desse arquivão, vai ter essas informações. Então você não vai ter elas assim, bonitinhas, como eu mostrei, né? Que vai lá campo a campo, diz, olha, esse número significa isso, esta letra significa isso. Não vai ter isso. Vai ser um conjuntão de dados e você vai ter que localizar a informação e colocar ali a alteração que você precisa, né? Então não é tão simples de fazer, mas é possível, tá? Inclusive, existe também uma maneira que algumas pessoas utilizam de colocar uma informação a mais dentro de um arquivo de imagem. Então, vamos supor que eu quero trocar com você uma senha, né? Lembra lá a história da chave privada, né? Quero te mandar a chave privada, mas eu não quero que isso vá aberto. O que eu faço? Eu te mando uma foto, né? Ó, Carol, tirei essa foto aqui do pôr do sol, olha que bonita. E você recebe a foto bonita, aí você abre a foto, abre o arquivo dela no editor, e você vai ver lá naquele campinho que a gente combinou, né, naquela posição, vai estar lá a informação da senha que eu quero te passar. Mas ninguém sabe, todo mundo que olhar a nossa conversa vai dizer que eu te passei uma foto de uma paisagem bonita de um pôr do sol. Entendeu? Então dá para editar, sim. Cabeludo, hein? Estou pensando aqui em vários mercados, várias carreiras que deveriam, os próprios jornalistas, né? Todas as entrevistas que são cedidas a título de com sigilo, né? Como essa que aconteceu, os caras precisam saber fazer isso, porque senão não adianta distorcer voz e rosto. Essas informações são verdadeiras também para vídeos, Luiz? São para vídeo também. Como eu te falei, né? Todos os arquivos digitais têm informações, né? Então a gente não vê essas informações normalmente dentro do aplicativo que a gente costuma utilizar, mas todas têm informações, né? Então, por exemplo, no Word mesmo, quando eu comentei sobre isso, né? Imagina que você está lá fazendo um trabalho de escola, né? E você pega lá do seu colega o arquivo dele pronto, né? E fala, não estou com vontade de fazer isso aqui, eu vou dar uma ajeitada aqui, vou entregar para o professor nem vai perceber, né? Então, a primeira coisa que o professor pode fazer é abrir o arquivo e ir lá nas informações e verificar quem é o autor.
ver se o autor que aparece lá é a Carol ou é o seu colega. Então, nem precisa ler o conteúdo, ele basta ir lá no Word, no arquivo, lá do lado esquerdo, lá, que ele tem as informações do arquivo. Então, da mesma forma, você tem também para vídeo, para qualquer tipo de arquivo digital. Tá? Em particular, né, imagens e fotos, imagens e vídeos, tem essas informações de localização, características de câmera e horário, né, e momento em que foram capturadas. A gente está falando aqui das nossas informações que são passadas nas nossas fotos, mas tem toda uma outra área também que é do uso indevido de propriedade intelectual de outras pessoas, né, Luiz? Você usar o trabalho de alguém que não cedeu os direitos autorais para você, você replicar uma foto e tal e postar. Você também está, através desse mesmo arquivo, com esses mesmos dados, assinando que você usou uma foto que é a mesma foto, né? Que pelo menos do que eu estudei, quando eu produzo qualquer coisa no meu computador e tem um arquivo no meu computador que mostra que aquele arquivo, qual é a data que ele foi criado, né? Ele está na minha máquina. Qualquer pessoa que use esse arquivo depois de mim, que use o mesmo, seja ele o que for, inclusive, né? Uhum. E agora a gente que trabalha com marketing precisa, né? Saber de direitos autorais, propriedade intelectual. A gente não deve nunca ir lá no Google e pegar qualquer imagem e usar em qualquer campanha de marketing. Você precisa pegar uma imagem ou comprar de um banco de dados, né? Ou usar imagens do que a gente chama Common Creatives, que são imagens que estão abertas para o uso público. E eu sei que eu sempre ficava imaginando assim, né? Como é que eu vou provar que isso aqui é meu? Porque você não precisa registrar, você não precisa ter uma patente ou nada disso. É só você provar que você tinha esse arquivo. E agora eu estou olhando e falando, acho que eu entendi. Porque se a gente tem esse arquivo e abre e ele tem... Por isso que eu te perguntei se dá para editar, né? Porque aí... mas eu imagino que se a gente editar, essa edição também deva ficar salva em algum lugar, que esses dados foram editados? Não, na verdade você pode alterar o arquivo original, né, o arquivo que a pessoa tem, ela faz a alteração e você não vai ter uma cópia disso, ela vai conseguir alterar realmente a informação e, de certa forma, perde-se esse registro, né? Bom, mas e aí, né? Não dá para resguardar isso de outra forma? E aí, olha que interessante, além dessas informações que a gente já comentou, tem outras escondidas nas imagens. Eita! Porque essas imagens, elas são captadas por dispositivos, né, eletrônicos, que podem ser a câmera do seu celular, a câmera da sua máquina fotográfica digital, a câmera do seu computador, do seu iPad. Cada um desses dispositivos, ele é formado por uma matriz de milhões de pontos, né, que vão capturar vamos dizer, a luz, né? Então, esses milhões de pontos são diodos fotossensíveis, né? Quando você liga eles para funcionar, então eles captam essa informação de luz, transformam isso no impulso elétrico, e desse impulso elétrico vira lá o conjunto de bits que vai resultar, então, na interpretação da sua imagem, né? Só que os fabricantes não conseguem fazer dois dispositivos idênticos, porque em milhões de diodos, cada um tem o seu jeitinho de funcionar. Então, alguns vão ser mais sensíveis à luz, outros vão ser um pouco menos sensíveis à luz. Então, digamos que na sua câmera, né, um ponto determinado tem uma sensibilidade 10. E na minha câmera, esse mesmo ponto tem uma sensibilidade 20. Então, a imagem que é capturada na sua câmera é diferente da imagem da minha câmera. Não existem dois sensores iguais. Então, cada foto tem como uma marca d'água. É como uma DNA. É um DNA, uma assinatura da sua imagem que está associada ao dispositivo pelo qual ela foi capturada pela primeira vez. Então, essa imagem, essa assinatura digital, né, ela é possível de ser detectada e
por meio disso, então, dá para a gente ter a certeza da autenticidade daquela imagem, mesmo que tenham sido alterados os dados, os metadados que a gente conversou anteriormente. Entendeu? Então, essa assinatura, ela garante e dá muito mais credibilidade à sua imagem ou à imagem que está sendo analisada. Luiz, qual que é o teu, qual a tua percepção disso tudo assim? Porque para mim, ouvindo isso, estou fazendo meu último assignment do mestrado, que eu termino agora domingo, a discussão nessa semana é sobre políticas de rede social para funcionários, né? Pensando nessa política do cancelamento e tal, né? Você tem uma. Outro dia eu vi, não me lembro agora qual empresa que era, que uma funcionária da empresa mantinha uma pessoa em situação de trabalho escravo dentro de casa e foi pega, e a empresa foi pressionada publicamente, né, para essa pessoa ser mandada embora. Ela nem postou nada, não foi ela que postou, né? Alguém descobriu e a atitude dela acabou gerando uma pressão para a empresa mandá-la embora. Muitas vezes a própria pessoa coloca na internet, né, como a gente estava falando, ou esses dados todos que permitem que se perceba. E assim, para mim, a leitura é que não tem muito como você fazer uma coisa escondida hoje em dia, né, Luiz? Você tem que estar... até, lógico, todo mundo tem os seus segredos, né? Mas acho que muita sorte isso não ser visto, porque basta uma pessoa olhar e postar, e uma vez que você postou, aquilo ali está lá para sempre, todas as câmeras que estão por aí, todo monitoramento de internet, né? Eu acho que tudo isso, para mim, a mensagem é assim, não adianta você falar uma coisa e fazer outra, porque esse mundo que a gente está cada vez mais mergulhando é um mundo que não permite vida dupla, posicionamentos dúbios. É bem isso mesmo, né? E quando você associou lá o filme, né, do Bourne, é bem isso, né? Você tem ali um monitoramento constante em todos os lugares. E essa é mais uma das coisas que estão, ou são possíveis, né, de um monitoramento. Então, mesmo que a gente imagine que a foto não está mostrando nada, que ali é só uma foto inocente, ela pode ter todos aqueles metadados e ainda mais essas informações de origem, né, que é esse DNA da foto. É claro que o DNA da foto não é uma coisa simples de se obter, né, porque a gente está falando de milhões de pontos e alguns deles têm características diferentes de outros. Para isso, você precisa de um perito, né, que consiga analisar o dispositivo. Então eles têm que fazer uma apreensão do dispositivo para poder entender qual o funcionamento dele, para depois poder saber se aquelas imagens foram mesmo tiradas com aquele dispositivo. E em termos de alteração, não é que ele é impossível, mas é que é tão trabalhoso você ajustar cada um dos pontos, né? Tudo bem, não vão ser milhões, mas vão ser milhares de pontos. Vai ter que identificar e ajustar cada um dos pontos para tentar fazer de conta que é aquele DNA igual ao que está sendo analisado na origem, né, na câmera ou no dispositivo original. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho de perito, né, criminal, aí especializado nesse tipo de coisa, mas é possível. Então, a gente tem ali muitas coisas que estão sendo utilizadas já hoje em dia para descobrir, né, informações adicionais sobre as imagens. Não tem muito como escapar, né, Luiz? E para finalizar, né, será que é só, como você falou, né, as câmeras de vídeo também têm, não, essa mesma característica, sim, né, mas e as impressoras? Quando a gente imprime alguma coisa, imprime um documento, será que dá para saber onde ele foi impresso? Se você... Eita, até isso. Pois é. Então, as impressoras também têm um DNA, também tem uma informação, um conjunto de pontos que elas imprimem em todos os documentos, são imperceptíveis a olho nu, mas esses pontos, a forma como eles estão colocados e localizados, eles falam sobre o modelo da impressora, características da impressora e também sobre coisas que estão do ajuste da impressora, né? Claro que a impressora ela não tem ali data e hora,
né? Não tem um reloginho na impressora para te dizer data e hora, ela também não tem um GPS para te dizer o local onde ela estava, mas outras informações sobre a própria impressora, fabricante, modelo, configurações, nível de toner, regulagens, software, versão e tudo mais, ele consegue também trazer junto de toda a página impressa. Olha que interessante. Toda a página impressa tem essa informação. A gente não tem escapatória, é tudo, né? O que você está fazendo ali com câmera, com imagem e os produtos que você gerou também, né? Exatamente. Então é isso. A gente nem imagina, né, o quanto a gente tá vulnerável, de certa forma, né, às imagens que a gente está publicando por aí. Essa questão dos metadados. Para quem já teve a curiosidade de olhar, né, num simples Windows com o botão da direita, você já vê algumas propriedades, mas esse software que eu mostrei, o ExifTool, Tool, te dá muito mais informações e é gratuito, acessível a todo mundo, né? E tem também esse lado mais forense, vamos chamar assim, né, que consegue saber informações sobre o dispositivo de origem e ali fazer uma validação daquela imagem. E também se houve montagem, né? Porque se eu tenho lá os pixels da direita, que são de uma máquina, os pixels da esquerda são de outra máquina, quando eu junto os dois, não casa, né? São dispositivos diferentes. Então dá até para saber. Dá até para pegar fake news por aí também, né? Exatamente. O pessoal tem, né, nessa área o conceito de deepfake, né? Que são imagens, tanto em vídeo quanto em imagem parada, né? De montagens que são feitas para adulterar situações ou falas ou eventos aí com as pessoas, né? Então E dá esse para arquivo que você recomendou, ele pega tudo, Luiz, não é só imagem. Ele dá os metadados de todos os tipos de arquivo. Tem vários tipos de arquivo. Quando você entra lá, você tem um tutorial, né, uma help, e ele vai te dizer todos os arquivos que ele consegue fazer essa busca. Então tem lá uns 40 tipos de arquivos diferentes que ele consegue buscar. Eita, nós, hein? Além da gente ter que, tem que vencer a vontade de virar stalker dos outros também, porque você já viu aquele programa, como chama? Catfish? É um programa se não me engano, é da MTV, que desvenda identidades, pessoas que começam relacionamentos digitais e usando perfis fake, e aí uma das pessoas se aplica para o programa e os jornalistas vão lá e agem como detetives e tal, e vão em cima do perfil, vão indo atrás da pessoa e vão descobrindo onde a pessoa foi e tal, até descobrir, às vezes lá o perfil era uma foto de uma mulher de 20 anos, e na hora que eles descobrem é um garoto de 10, ou é um senhor de 70, infelizmente, na maior parte das vezes, os perfis são totalmente incondizentes com a pessoa que abriu, e eles fazem essa análise investigativa, mas eles são pessoas normais, né? Não são detetives nem nada. Eu na hora nem lembrei do programa, faz muito tempo que eu vi, nem sei se ainda existe. Era horrível, mas é um negócio assustador, né? De você falar, Sim, nossa, como é que as pessoas fazem isso? Muito interessante esse produto, justamente por esse lado investigativo, né? Que eles conseguem descobrir e vão pegando justamente com essas coisas. Olha, ali na imagem, tinha ali uma característica da imagem que é de tal lugar. Vamos ali no tal lugar, vamos ver se alguém conhece essa pessoa, né? Ou se já ouviu falar, e aí começam a tentar pelos apelidos, pelas informações que a pessoa colocou, porque às vezes a pessoa coloca algumas informações que são próximas ou até reais, né? Ah, sei lá, eu estudei no colégio X, né? E a pessoa, com o nome, o nickname que ela está usando, não. Mas ela, de verdade, estudou no colégio X. E aí começa a juntar as coisas, e esse trabalho investigativo é muito legal. E acho que é mais ou menos nessa linha mesmo, né? Dá para saber um monte de coisa aí dos perfis que estão por aí nas redes. Muito bom. E falando em análise investigativa e casos forenses, do que a gente vai falar na semana que vem, Luiz? A semana que vem nós vamos falar, então, mais especificamente, né, de como essa tecnologia permite que sejam desvendados aí mistérios relativos a crimes, né, que pegadas digitais estão presentes
no cotidiano aí que permitem aos investigadores, então, descobrir ou desvendar mistérios e solucionar crimes por conta dessas informações digitais. Muito bom, mais informação para a gente, então, poder aprender a se defender e também entender as pegadas que a gente está deixando por aí sem saber, né, Luiz? É isso aí. Valeu, muito obrigada. E para quem quiser saber mais informação e ir mais a fundo sobre esses temas, fala o nome do teu canal do YouTube para o pessoal que tiver a fim de pesquisar e encontrar mais detalhes. Então, é só você ir lá no youtube.com/c/Luiz Fernando Pacheco Pereira. Né? Esse é o meu nome completo, youtube.com/c/Luiz Fernando Pacheco Pereira, e você assina o canal e vai recebendo lá todas as informações que eu posto com exclusividade aí, em primeira mão. Muito bom, obrigada, Luiz. Semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo. Beijo, Carol, obrigado você. Tchau.